Então, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Vamos iniciar a nossa conversa com a nossa oração. E eu convido a todos, então, para que possamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso protetor, com toda a nossa fé, com toda a nossa concentração. Agradeçamos primeiramente por estarmos bem, com saúde, estarmos aqui mais uma vez, reunidos nesta casa, dispostos a ouvir, dispostos a aprender. Que Deus nos dê sabedoria, discernimento, inteligência para bem ouvir, bem compreender e principalmente para colocar em prática no nosso dia a dia os ensinamentos que aqui falaremos. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ilumine. Possamos ter uma boa reunião em paz e harmonia. Que assim seja. E para a noite de hoje, então, eu tenho uma notícia boa, que nós vamos falar de Jesus, né? Vamos falar de Jesus. E falar de Jesus, eu estava ali pensando, um pouquinho antes, é uma alegria, né? Pensar que Paulo de Tarso, Estevão, Chico, Divaldo, Francisco e tanta gente boa falava, e principalmente esses mártires entregaram a vida, né, por Jesus. Longe de eu querer me comparar a eles, mas a alegria de poder estar falando de Jesus, né, é muito grande. Tá do mesmo lado. E no final da nossa conversa de hoje, vocês vão poder também concluir que também estão do mesmo lado, né? Porque se saíram de casa numa noite fria, dispostos a vir no centro espírita, né, a ouvir, a aprender, é porque estamos no mesmo lado. E é motivo de alegria. Então, a parábola do semeador, que é o nosso tema dessa noite, ela está colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no capítulo que diz: sede perfeitos, né? E Kardec, como inteligência singular que já reencarnou, né, no nosso planeta, ele organizou o Evangelho de maneira sequencial e colocou ali esse assunto cirurgicamente, né, naquela ordem, né, nesse capítulo, onde antes de falar da parábola do semeador, ele fala dos caracteres da perfeição, que um dia todos nós seremos perfeitos, né, assim como Jesus o é. Ele fala do homem de bem, as características do homem de bem, todas aquelas características, né, caridade, bondade, fraternidade, perdão, tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E o bom espírita, o bom cristão. E aí vem a parábola do semeador, né? Como a nos despertar. E Jesus, como sendo uma inteligência muito mais superior que a de Kardec, né, quando que esteve, ele veio cumprir uma tarefa, né, de nos falar sobre o amor, sobre as leis divinas. Numa época em que o desenvolvimento intelectual, que as condições da humanidade eram muito mais precárias, as condições de vida das pessoas eram muito mais difíceis, né? E ele deixava o ensinamento com uma pedagogia, né, irrepreensível. Jesus foi o maior pedagogo que já existiu. Ele soube
como ninguém, né, deixar o seu recado. E ele pensou estrategicamente como é que ele faria para que esse recado se perpetuasse, não só até nos dias atuais, porque infelizmente o nosso planeta ainda passa por revoluções morais, ainda temos muita violência, ainda temos guerras, ainda temos coisas muito reprováveis, né? Comportamentos muito reprováveis. Então o ensino de Jesus, ele é atemporal e ele vai persistir no tempo ainda por muito mais tempo, até que todos nós possamos compreender. E a parábola de hoje nos faz pensar, né? Que terreno é o nosso coração para receber todo esse ensinamento de Jesus. E para que a gente possa compreender melhor esses ensinamentos do Cristo, o próprio Kardec coloca na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo um item que chama assim notícias históricas. Por que notícias históricas? Porque as parábolas de Jesus, elas eram uma maneira pedagógica para que o seu ensinamento se perpetuasse. Então ele utilizava recursos daquela época, situações do cotidiano daquela época, pessoas, como viviam as pessoas. A parábola do semeador usa a agricultura, que era uma profissão, né, que já existia, né? Não daria para usar a parábola do programador de computador, porque naquela época não existia nenhum programador de computador, pelo menos no planeta Terra, né? E esse recurso era para que as pessoas fixassem, né? Então essas notícias históricas que Kardec nos traz é para que a gente conhecesse quem são as pessoas, né? E conhecesse o contexto histórico também, porque nesse caso da parábola do semeador, o contexto histórico faz diferença na compreensão da parábola. O contexto era, então, o evangelizador que traz, o evangelista que traz essa parábola é Mateus. Mateus e João foram os que acompanharam Jesus, né? E os que trouxeram essa parábola foram Mateus, Lucas e Marcos. Lucas e Marcos não acompanharam Jesus, Mateus sim. Então Mateus tinha uma convivência mais íntima. E no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, que é um antes da onde é contada a parábola, o contexto é que Jesus havia sido questionado pelos fariseus e pelos escribas, e o seu ensinamento não havia sido muito bem aceito nessa situação. E ele ficou pensando como é que ele faria, né, para que o seu ensino fosse universal, porque a lei de amor engloba os bons, os maus, os que compreendem, os que não compreendem, né? Então ele ficou pensando numa maneira, e aí então vem a parábola do semeador. E na parábola do semeador, ele conta que saiu então o semeador a semear. Enquanto ele semeava, parte da semente caiu em terra dura, na estrada, à beira do caminho. E vieram os pássaros do céu e a comeram. Uma outra parte, porém, caiu entre os pedregulhos, e a semente até germinou, mas como não tinha raiz, veio o sol e fez com que a semente morresse. Outra parte caiu entre os espinheiros, as ervas daninhas daquela região agreste, árida da Palestina. Os espinhos cresceram e sufocaram a semente, e ela também não germinou. Mas uma outra parte da semente caiu em terra boa,
E essa semente que caiu em terra boa rendeu 160 e rendeu 30 por 1. E aí ele alerta: ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Muito bem. Como assim? Ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Será que tinha gente que não tinha ouvido lá naquela época? Né? Porém, não era bem isso. Todo mundo tinha ouvido, mas algumas pessoas não compreendiam os seus ensinamentos. Algumas pessoas não aceitavam os seus ensinamentos. E os escribas e os fariseus, que no capítulo 12 não tinham muito aceitado os seus ensinamentos, estavam ali. Ele tinha feito essa parábola. Quem eram os escribas e os fariseus? Os fariseus eram um grupo religioso, político, dominante naquela época. Tinha o poder econômico e tinha também o poder político. E se sentiam muito ameaçados com a presença de Jesus. Por isso, eles tinham esse receio, eles acabaram então perseguindo e crucificando Jesus, né? Mas Jesus, noutra parábola, ele conta, né, que nenhum pastor, o bom pastor vai em busca, deixa 100 ovelhas e vai em busca de uma que se perdeu. Quer dizer, ele não deixa ninguém para trás, né? E esses fariseus e esses escribas talvez fossem aqueles que não tinham ouvidos. Não é que não tivessem o órgão, eles não tinham a capacidade de entendimento da palavra, porque os cuidados do mundo não permitiam que eles aceitassem a Jesus. Era como se fosse, hoje em dia, fazendo uma parábola moderna, alguém inventar um automóvel que tivesse um combustível muito barato, a água, por exemplo, que todo mundo tem com muita abundância, e que fosse um automóvel muito barato, muito bom, que a maioria das pessoas iam gostar, mas alguém não ia gostar, né? Os fariseus não gostaram daquilo que Jesus veio trazer. Assim como os donos de postos, os donos de fábricas de automóveis talvez não gostassem de um invento revolucionário nos dias atuais, né? Normal. Mas Jesus não queria o mal dos donos de postos, dos donos de... Ele ia dizer para eles assim: olha, não se preocupem, vocês passem a fabricar carros a água também, e vocês não vão se dar mal. Mas os fariseus, eles estavam acomodados naquela situação e não queriam mudar, não aceitavam. Então, e essa parábola, ela tem uma questão que num total de 40 e poucas parábolas que foram catalogadas do Cristo, aliás, se alguém quiser estudar um pouco mais as parábolas de Jesus, digita lá no Google, parábolas de Jesus. São em torno de 40 e poucas, quase 50, todas explicadas no contexto histórico, com esses ensinamentos a respeito dos hábitos da região daquela época, né? Então, então essa questão que eu estava falando, perdi a linha de raciocínio, mas logo ela vai voltar. Então essa parábola, ela tem uma das coisas, ela é especial, porque apenas 2 parábolas, era isso que eu queria dizer, apenas 2 parábolas Jesus explicou. A maioria das parábolas era uma resposta a uma questão de alguém. A maioria das parábolas eram o ensinamento genuíno, né? Mas essa, ele explicou, essa e mais uma. Eu não lembro qual é a outra, mas essa aqui ele explicou o que significa esse semeador, né? Na terra dura,
o semeador no pedregulho, entre as ervas daninhas e na terra boa. Porque se você for pensar do ponto de vista prático, qual semeador sairia a semear? Pensem vocês nos agricultores de hoje. Quem montaria ali no seu trator, na sua plantadeira, adubo, semente de altíssima qualidade e iria lá no asfalto largar um pouco de semente, ou nas pedras, ou entre as ervas daninhas, né? Não parece lógico uma coisa assim, aos olhos mais brutos, né? A não ser que ele tivesse em mente alguma coisa que fosse perdurar ao longo dos séculos, né? Muito adiante até dos nossos dias. E a explicação do Cristo a respeito disso, né, dessa parábola, vem em seguida ali no capítulo 13. Então, ouvis a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino. Outra coisa, que essa parábola, o foco central são os ensinamentos do Cristo. O foco central dessa parábola é a lei de Deus, né? Não está especificado ali nenhuma situação diferente. É o ensino do Cristo de uma maneira geral, que nós podemos resumir até na lei do amor. Então ele diz assim: todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata aquilo que se semeou no seu coração. Então este é aquele que recebeu a semente junto da estrada. Essa semente vem sendo semeada ao longo de 2000 anos já, né? E muitas pessoas não entendem, né? Não entendem. É como aquela semente que caiu na beira do caminho e que os pássaros vieram e a comeram, né? Aquela semente que caiu entre o pedregulho, Jesus diz que é aquela pessoa que ouve os seus ensinamentos, todos eles, e entende e aceita com alegria, fica feliz. Porém, não tem raiz suficiente para penetrar no seu coração. O seu coração não é uma terra apropriada que vai desenvolver raízes e que essa palavra, que essa semente possa desabrochar. Então ele diz assim: quando sobrevêm as tribulações e a perseguição por amor à palavra, logo ele se escandaliza. Era exatamente o que havia acontecido no capítulo 12, que Mateus nos fala. Os escribas e os fariseus não haviam gostado nem aceitado nem um pouquinho a palavra dele e se escandalizaram com os ensinamentos a respeito da vida, a respeito do amor, né? E aquele que recebeu a semente entre os espinhos também é aquele que ouve, aquele que aceita, né? Porém, os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam essa palavra, sufocam esses ensinamentos, e aí essa semente fica infrutuosa. Porém, aquele que recebeu em terra boa, este ouve a palavra, a entende e dá frutos, de 60, de 100 e de 30 por um. Então Jesus explica que esse terreno é o nosso coração, né? Nosso coração. O nosso coração, para receber essa semente, é a terra dura da estrada, é a terra pedregosa, né? Que as raízes da semente não conseguem se fixar, ou é aquela terra cheia de erva daninha que sufoca os ensinamentos do Cristo? Que terreno é o nosso coração? E no caso do nosso coração ser terra boa e fazer com que 30% pelo menos da semente frutifiquem, quando essa semente frutifica,
né, nessa semente do coração, essa semente, ela dá frutos, né? E aí vem a questão de nós sermos os semeadores. A partir do momento que essa semente frutifica no nosso coração, ela vai dar frutos. Ele quer nos dizer que todos nós somos semeadores. A partir do momento que entendemos, nos esforçamos, né, para nos melhorar com os ensinamentos do Cristo, nós também seremos semeadores da palavra de Jesus, né? Porque amanhã cada um de nós poderá dizer: eu entendo a palavra de Jesus. Você entende? Vai contar em casa. Enfim, eu fiquei feliz de saber que eu entendo, eu sou daqueles que entendem. Eu não sei se 30 ou se 60, né? Assim como eu contei aqui no início que eu estava feliz porque ao lembrar daqueles grandes vultos, né, que entenderam a palavra de Jesus e frutificaram. É óbvio que Paulo de Tarso frutificou talvez 100 por 1. Chico Xavier talvez tenha frutificado 100 por 1. E com certeza eu não vou ter essa frutificação, mas a felicidade por estar desse lado, né? Aí Mateus, no versículo 28, do capítulo 19 a 28, ele diz que a mensagem do Evangelho, ela vai alcançar todas as nações do nosso planeta. Ainda hoje não alcançou. Eu até estava escutando um vídeo do Elahá, que é um companheiro, trabalhador espírita mais famoso. Ele falou de um jeito interessante que no Brasil nós temos milhões de espíritas, né? E por que tem tanto espírita no Brasil? Nos outros países é ínfima a quantidade. Não existe espíritas em todos os países do mundo, e nos mais conhecidos existem muito poucos espíritas, mas no Brasil, né, tem muito espírita. Nós somos 6% que se declara espírita, né, segundo levantamentos do IBGE. A maior produção da literatura espírita, a maior produção de conhecimento, né, Haroldo, Chico, Divaldo, né, médiums que fizeram trabalhos maravilhosos no Brasil, né, é muito conhecido. O espiritismo aqui é muito desenvolvido, e naquela obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, deixar claro que o Brasil foi escolhido para ser o coração, né, do mundo, Pátria do Evangelho. Mas e por que tanta gente vai todo mundo para cá e o resto, né? Já que Mateus diz que vai ser por todo o planeta divulgado esse ensinamento do Cristo, né? É porque a reencarnação, nessa reencarnação nós estamos aqui aprendendo, né? E vai passar essa reencarnação, nós vamos reencarnar, nós, milhões de brasileiros que somos espíritas, nós vamos reencarnar, e quem sabe no planejamento da nossa próxima reencarnação vai ser nesses países onde ainda a palavra de Jesus não chegou. E vai depender, quem sabe, de nós levarmos essa palavra de Jesus por todos os 4 cantos, não nessa reencarnação. Alguns fizeram isso nessa reencarnação. Divaldo Franco viajou o mundo fazendo palestras espíritas. Não é o nosso caso. Talvez a gente reencarne num outro país que nem vai ter a religião católica, porque as religiões, todas elas são importantes, todas elas têm o seu papel, né? Eu acho que o cristianismo, o ensino moral do cristianismo, ele é muito abrangente, ele fala de tudo. E a doutrina espírita esclarece muito mais, né? Mas a religião em si não é importante. O importante
é o conhecimento, né, o conhecimento moral que os ensinamentos do Cristo podem fazer que a humanidade alcance, né? Não é tão importante a religião, mas sim que o seu conhecimento, que o seu ensinamento moral chegue, então, o mais longe possível, né? E ali então quando Jesus fala que alguns corações são duros, pedregosos, são cheios de erva daninha, que não estão preparados para receber esse ensinamento, ele não está excluindo essas pessoas. Ele está dizendo que vai chegar um momento que essa terra boa, que essa terra vai ser preparada. Então, onde tem erva daninha, se tira a erva daninha para fazer uma boa agricultura. Onde tem pedregulhos, o agricultor vai lá e retira as pedras. E aquele lugar lá vai ficar bom para qualquer semente germinar, né? Tem uma historinha no livro Mensageiros, que é o segundo livro da série do André Luiz. O primeiro, Nosso Lar, rendeu aquele filme, né, Nosso Lar. O livro Mensageiros rendeu o segundo filme, Nosso Lar 2. E aliás, agora existe o Nosso Lar 3 em gravações. Logo vocês verão notícias do próximo filme da série Nosso Lar, né? Com os atores bem famosos aí do Brasil. Então, naquele livro Os Mensageiros, tem uma história que é uma colônia espiritual aqui do nosso país, chamada colônia Campo da Paz. Nesse Campo da Paz tem um barracão onde ficam ali centenas, quiçá milhares, agora eu não lembro, para não mentir, vamos ficar nos centenas de espíritos que são recebidos nessa colônia. Eles ficam em macas, adormecidos, esperando o momento de ser despertados, né? São espíritos que aqui tinham aquele coração duro, pedregoso, né, cheio de ervas daninhas, que a palavra de Jesus não havia penetrado. São recolhidos para esse lugar, né? E lá tem trabalhadores espirituais que todos os dias entram no barracão e fazem orações para esses espíritos despertarem. E André Luiz, juntamente com Vicente e Aniceto, que são os personagens do Nosso Lar 2, vão aprender como é que é o funcionamento dessa colônia. E lá no barracão, a Ismália, que é a principal responsável pela colônia, juntamente com o seu marido, estão lá numa oração fervorosa. A Ismália está fazendo a oração. E no momento que ela faz a oração, André Luiz percebe que cai do céu como se fosse neve, né? E essa neve cai em quantidades iguais para cada ser que está ali adormecido, né? E ele percebe que essa neve, depois ele pergunta, essa neve eles chamam de elemento força. Vem através da oração todos os dias. Cai em quantidades iguais sobre todos os que estão ali adormecidos. E cai também sobre aqueles que estão ali, orando em cima do André Luiz, do Vicente e do Aniceto. E o André Luiz percebe que quando esse floco de neve toca nas pessoas, ela se transforma em luz. E ele percebe também que quando toca na Ismália, a quantidade de luz é muito grande. Quando toca no marido da Ismália, um pouco menos, no Aniceto também, um pouco menos, e o que menos transforma em luz ali é ele mesmo, o André Luiz. A minha é que menos transforma em luz. Mas os que estão ali adormecidos, aquilo cai nos adormecidos e não faz nada.
a não ser que quando acontece de refletir luz num daqueles ali em pequena quantidade, eles enxergam de longe e aquele ser ali vai ser despertado. Não é todos os dias que desperta os irmãos que estão lá. Alguns dias não desperta ninguém, mas tem alguns dias que desperta um. E aí ele pergunta, por que essa diferença? Na esmalha transforma em muita luz, e naqueles ali, um pouquinho de luz, né? Nele mesmo um pouquinho de luz. E aí o Aniceto, seu instrutor espiritual, explica que é pela evolução espiritual de cada um. Então, conforme o grau de evolução espiritual, aqueles focos se transformam em luz, né? Então, aqueles corações que estão duros como o chão do caminho, aqueles corações que estão pedregosos ou cheios de ervas daninhas, são aqueles corações em que os flocos de luz não se transformam, que os flocos de neve não se transformam em luz, né? Assim somos nós aqui, quando ouvimos os ensinamentos de Jesus e permanecemos imóveis ou não entendemos, né? E assim a humanidade, existe aqueles que compreendem um pouco mais, aqueles que compreendem um pouco menos, mas Jesus não desiste de nenhum. Apesar dos fariseus serem os seus inimigos, que inclusive levaram ele à crucificação, ele não deixou de pensar numa parábola, num ensinamento que atingisse eles também, no momento certo, que eles fossem despertar. Nós precisamos despertar também. Então essa parábola da semente nos diz ali o espírito de Lázaro, que representa as diversas maneiras pelas quais nós podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Então, quantas pessoas há, na verdade, para as quais eles não passam de letra morta? O ensino de Jesus muitas vezes não passa de letra morta para muita gente ainda nos dias atuais, né? Que a semelhança das sementes caídas nas pedras, na estrada e nas ervas daninhas, não produzem nenhum fruto. Então, assim, no contexto atual da humanidade, continua ainda extremamente pertinente esses ensinamentos do Cristo, né? Vivemos dias hoje com muitas informações, com superficialidade, vivemos os dias de consumismo, vivemos dias de distrações constantes, uma espécie de solo duro, pedregoso e espinhoso moderno, né? Então muitas vezes a mensagem do bem, da compaixão, da paz, da solidariedade, da ética, ela é sufocada pelo egoísmo, pela pressa, pela busca do sucesso imediato ou até pelas divisões ideológicas. A violência urbana, as guerras, o desrespeito à vida e à dignidade humana ainda revelam que grande parte da humanidade ainda não é terra boa para os valores espirituais que Jesus nos propôs. Então, o amor ao próximo, a justiça humilde, o perdão, a fraternidade que ele nos propôs. Nesse livro, que é Agenda Cristã, psicografia de André Luiz, também por Chico Xavier, né? Ele nos fala desses imperativos cristãos, né? Se a gente lembrar lá do português, imperativo é uma ordem, né? E como a gente deve pensar nas nossas situações cotidianas do nosso dia a dia, ele nos deu um exemplo ali de como é que a gente pode trabalhar para remover as pedras, remover as ervas daninhas, né? E arar essa terra, deixar pronta para a palavra de Deus, né? Então ele diz assim: aprende humildemente, ensina praticando, administra educando, obedece prestativo, ama edificando, teme a ti mesmo, sofre aproveitando, fala construindo, ouve sem malícia, ajuda elevando,
ampara levantando, passa servindo, ora serenamente, pede com juízo, espera trabalhando, crê agindo, confia vigiando, recebe distribuindo, atende com gentileza, coopera sem apego, socorre melhorando, examina salvando, esclarece respeitoso, semeia sem aflição, estuda aperfeiçoando, caminha com todos, avança auxiliando, age no bem geral, corrige com bondade e perdoa sempre. Então, o terreno do nosso coração, ele pode ser preparado, porque mesmo que ele seja duro, pedregoso, mesmo que ele seja impróprio para receber qualquer semente, ainda assim nós vamos estar semeando. Até tem um ditado popular que diz assim: você escolhe o que semeia, você escolhe o que você vai semear, mas o que você vai colher, você não escolhe, porque você semeou. Se nós semearmos a palavra que a gente recebeu, né, no terreno do nosso coração, que rendeu 30%, ou que seja 10%, nós podemos semear alguma coisa boa. E quando nós temos o coração totalmente fechado, né, para a palavra de Deus, para o amor de Jesus, para as leis divinas, ou eu posso dizer para as leis naturais, seguindo a ciência, eu posso chamar de leis naturais. Se eu tiver meu coração fechado para as leis naturais, o que eu vou semear? Né? Eu vou semear e vou colher coisas amargas. Talvez eu precise passar lá pelo campo da paz depois disso, né? E com o coração mais aberto, mais disposto a ouvir, a aprender. Por isso que eu disse que todos iriam ficar felizes um pouco, porque no final da nossa conversa de hoje, o simples fato de nós estarmos aqui reunidos para falar de Jesus, para ouvirmos a respeito de Jesus, para querermos aprender, já é motivo de estarmos felizes, né? Então, que a palavra de Jesus realmente encha o nosso coração. Eu gostaria de convidar todos mais uma vez para elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, com gratidão pela saúde, pelo bem-estar, por essa reunião, por essas lições, que eu consiga levar essas lições no meu dia a dia e que nesse momento possamos pedir por todos aqueles que gostam de nós, que nós gostamos, que nós amamos, que ficaram em casa, nossos familiares, que esses flocos de neve ou de elemento força possam chegar também para os nossos familiares que ficaram em casa, e fazendo a caridade moral que Jesus nos ensinou, nós podemos desejar que esses elementos forças que a oração nos traz possam chegar a mais pessoas. Por exemplo, aquelas que agora, nesse momento, estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, em qualquer lugar insalubre do nosso planeta. Que os elementos forças cheguem todos esses irmãos nesse momento, buscando abrigo naqueles corações, por mais endurecidos que sejam. E ampliando um pouco esse desejo,
lembrando da ovelha perdida, que Jesus jamais considera nenhuma ovelha perdida, né? Vamos pedir pelos nossos líderes mundiais, pelos nossos governantes, que esses elementos força inundem os corações dos nossos governantes, dos nossos líderes, para que a paz seja fomentada, para que o bem ao próximo seja fomentado. Que Deus ilumine a todos. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja.